Falar sobre São José, ele que é o patrono da nossa igreja, não é, Letícia? Exatamente, pai adotivo de Jesus. Nessa semana, então, que a igreja convida a gente a celebrar com fervor São José, o esposo de Maria, pai de Jesus, patrono da igreja, como o senhor falou. Quais as maneiras que a gente pode ver, conhecer e amar cada dia mais o pai de Jesus? Quem vai ajudar a gente nessa reflexão é o padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Ele vai conversar com a gente via internet, já está aqui. Muito bom dia, padre, sua bênção. Bem-vindo. Bom dia para vocês, bom dia para o pessoal da família dos devotos, bom dia para o Rafael, que é o meu contato aí, para a Letícia e para o irmão Orlando. Meu irmão Orlando, eu saúdo os prezados redentoristas que fazem um trabalho espetacular nesse santuário. Obrigado. Bem-vindo, padre. Uma alegria estar com o senhor. Obrigado. E, padre, eu queria que o senhor começasse falando, então, um pouquinho, qual que é o papel de São José na salvação e na Sagrada Família? É um papel muito grande, muito importante, porque a gente sabe que se falta o pai numa família, falta muita coisa. Eu sei que muitas famílias não podem ter essa presença, mas ela é muito importante e necessária. E, no caso de Jesus, ele precisa de alguém que dê a ele a referência, uma identidade, uma história. Sem dúvida, Maria, é óbvio, é a mãe, ela dá a Jesus a humanidade, é algo extraordinário, é só dela, é só ela que é a mãe de Deus. Mas era necessário que José fosse inserido na história, num povo, numa cultura, e isso vem através de José, que é o esposo de Maria, e às vezes a gente esquece, é o pai de Jesus. Algumas pessoas, sobretudo alguns católicos, de modo especial alguns católicos, eles têm um pouco de medo, talvez, de falar que José é o pai de Jesus, porque parece que está arriscando de alguma maneira, a ideia da virgindade perpétua de Maria. Não está arriscando a virgindade de Maria, não. Porque nós sabemos, todos nós sabemos que pai não é só aquele que gera, é aquele que conduz, que dá o suporte, que educa, que faz a pessoa, a criança, se tornar adulta. E o próprio José, ele é reconhecido como pai de Jesus por Maria, no Evangelho segundo Lucas, e em duas passagens do Evangelho segundo João, o povo reconhece José como o pai de Jesus. Então não tem por que negar que José é o pai de Jesus. O pai verdadeiro, eu diria. Não um pai adotivo, não um pai substitutivo, eu diria pai verdadeiro. Eu acho que isso dá muito a ideia, a precisão na ideia da figura de José. Então, José tem muito a ensinar para nós, sem dúvida, nos evangelhos e na nossa fé. É isso aí. Interessante, padre. E assim como o senhor disse que São José ele tem muito a nos ensinar, queria pedir para o senhor falar um pouquinho sobre por que São José ele é considerado um modelo de fé e um modelo de obediência para nós cristãos. Olha, irmão, que bacana a sua questão, hein? Fé e obediência. Fé, porque fé não é segurança humana. Se a fé fosse segurança humana, então ela não seria fé. A carta aos Hebreus, ela diz, no capítulo 11, versículo 1, que a fé é a visão daquilo que ainda não se vê, é a posse antecipada daquilo que se espera. Ora, José não sabia como a história ia caminhar, as crises no início da vida humana de Jesus foram enormes. E José foi o administrador das soluções desta crise. E para superar os obstáculos humanamente insuperáveis, é preciso muita fé. E quando a gente às vezes fala muito de obediência para José, sabe? Eu tenho pensado, nos últimos meses, eu tenho pensado muito nessa ideia de modelo de obediência. Eu diria que José não é obediente no sentido de fazer por fazer porque alguém mandou fazer.
Isso é uma obediência cega. Ela não considera a criatividade, a liberdade, a intensidade. Eu acho que José, eu tenho certeza, que José tinha liberdade, intensidade e criatividade. O próprio Papa Francisco falou no ano de São José sobre essas qualidades de São José. Então, eu não enxergaria hoje a obediência de José. Sim, a obediência, sem dúvida. Mas eu acho que é mais. Eu acho que é a esperança de José. Porque fé e esperança andam muito juntos. Essas duas virtudes estão muito ligadas. José, é o herdeiro do que primeiro acreditou. Quem primeiro acreditou no Deus que nós acreditamos e que Maria e José acreditavam foi Abraão. E Abraão acreditou contra tudo o contrário, e ele acreditou. E José é aquele que acredita, e por isso ele defende a esposa, por isso ele dá suporte para o nascimento de Jesus, por isso ele conduz a família em situações de crise, ele supera estas crises e ele torna possível a vida de Jesus. Se um homem conseguiu fazer tudo isso com Jesus e com Maria, ele também há de fazer tudo isso com a igreja. Por isso a igreja tem José como o seu patrono, seu protetor. Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Fé, esperança, tem tudo a ver na figura de José. E, padre, queria que o senhor falasse, então, a igreja até, como que desenvolveu, né, toda essa fé em torno de São José ao longo de tantos séculos? Olha, contrariamente do que se diz, de José não se fala nada. Eu acho que o problema é que de José se fala pouco. E muitas vezes o pouco que se fala errado. Esse que é o caso. Agora, por que isso? Bom, primeiro, os primeiros escritores da igreja falaram muito de São José. De maneiras indiretas e de maneiras diretas. Mas, é claro, não falaram tanto quanto falaram de Maria. E por quê? Porque no início da igreja, nos primeiros séculos da igreja, era muito importante deixar clara a humanidade de Jesus e o fato desta humanidade ter também a divindade. E tudo isso acontece na pessoa de Maria. Então, Maria tem um destaque extraordinário ali nos primeiros séculos. Do outro lado, a figura de José, eu tenho meu José aqui, né? A figura de José, ele era um homem judeu, ele era judeu, a família de Jesus é judia, Maria era judia, José era judeu, e ele está no Evangelho segundo Mateus, que foi escrito originalmente para cristãos de origem judaica, do primeiro século. Então, as maneiras de se expressar a respeito de José no Evangelho segundo Mateus, e também em outros textos bíblicos, de modo direto ou indireto, são muito próprias de quem tem a mentalidade judaica e de quem era do primeiro século. Ora, o primeiro século ficou para lá, ficou para trás. E a mentalidade judaica nós não temos mais, nós somos cristãos agora. Então a gente perdeu a referência. Por exemplo, de tentar entender a importância de um pai na educação de um filho no tempo de Jesus. A gente não conhece direito isso daí. Então a gente não percebe a presença, a necessidade, a importância desta figura na vida de Maria e de Jesus. E por conta disso, demorou um tempo para José ter um destaque mais intenso, que começou, sobretudo, no século XV. No século XV em diante, até os nossos tempos, o destaque, o olhar e o conhecimento da figura e da teologia em torno de José cresceram tremendamente. Nos últimos anos, então, do final dos anos 80, do século XX, até agora, tem mais uma pergunta? Ele se multiplicou muito o conhecimento e a intensidade em torno da figura de José. Isso do ponto de vista de conhecimento, de teologia, de clareza da missão de São José. Agora, o povo cristão, o povo católico,
sempre teve muita devoção, muito amor a São José. Então, o ideal seria que essas duas coisas, a devoção, o amor e o conhecimento teológico, bíblico de José, pudessem se equilibrar um pouquinho. Eu acho que esse é um caminho que o Papa Francisco deseja, inclusive, quando escreveu aquela exortação apostólica do Patris Corde, no ano de 2020. Acho que é muito importante isso. Muito bem, Padre Mauro, a gente agradece imensamente ao senhor pela sua participação aqui em nosso programa e principalmente por partilhar aí um pouquinho dos conhecimentos do senhor que tanto nos ajudam a crescer em nossa fé, principalmente em relação à devoção ao nosso querido patrono da Igreja, São José. Deus lhes pague. Obrigado, muito obrigado. Aliás, eu tenho a alegria de ter nessa semana uma participação num momento importante. À noite, a Escola de Maria. Eu me sinto muito honrado de participar. Pequenos momentos, assim, nesse programa que vai ter durante esta semana, porque essa semana nós temos aí a solenidade de São José, o esposo de Maria e o pai de Jesus e o protetor da Igreja. Exatamente. Amém. Muito obrigada, viu, Padre? Então, Padre na Escola de Maria, aqui na TV Aparecida durante toda essa semana. Um bom dia para o senhor, uma boa semana. Muito obrigado para vocês e todos os devotos. Amém. Obrigada pela sua participação.